Olá, internauta, seja bem-vindo ao Pé Embaixo, o programa que traz tudo pra você sobre Fórmula 1. Comigo aqui no estúdio, sempre ela, Débora Costa. Tudo bem, Débora? Tudo bem, Leandro. É um prazer estar aqui novamente. E hoje vamos falar, é claro, do Grande Prêmio da Hungria, que vai ser realizado neste fim de semana no circuito de Hungaroring. E aí, Deb, como é que estamos aí? É uma prova difícil, Leandro. Principalmente porque é um circuito bem diferente aí em relação aos últimos que vem acontecendo. É uma prova que tem apenas uma reta longa, né? E muitas curvas de baixa. De baixa, não finalmente de alta. temos curvas de baixa de no calendário. Qual que é o problema disso tudo? Impacta totalmente ali, principalmente no desgaste de pneus dos carros. Então, falando em desgaste de pneus, a gente já prevê aí, o Williams vai ter dificuldade, Felipe Nasser e a Sauber vai ter dificuldade. Por quê? Porque a prova exige muito dos pneus, principalmente porque o circuito, nessa época do ano, ali em Budapeste, a temperatura é muito alta. Então ajuda aí a consumir ainda mais a borracha. Fora que as curvas de baixa ali exigem muito ali a freagem dos carros. Então o pneu detona mesmo. As freagens são bem mais ríspidas, né? Sim, e é uma sequência muito grande de curvas, né? Então exige ali também o físico dos pilotos. É uma prova muito comparada a Singapura, que tem essa questão de muitas curvas e alta temperatura. Então, para essa prova, a Pirelli escolheu os pneus macios e médios. Macios porque, é lógico que é um pneu de desempenho melhor, a gente tem uma seção de reta longa, mas os que vão ser principalmente utilizados vão ser os médios, que aí conseguem unir o desempenho mais a durabilidade. O grande problema, Leandro, é que não tem pontos de descanso desses pneus, né? Só tem uma reta longa. Então, a tendência é que cada piloto faça 3 pitstops nessa prova. Então, a gente vai ter muitas paradas. O que é raro, não acontecem 3 pitstops. Nessa temporada eu não me recordo de ter acontecido ainda, na europeia, principalmente, não, né? A gente vê que Silverstone só parou, foi a última prova, só parou por causa da chuva mesmo, né? Porque a tendência era um pit stop só. Mônaco também dificilmente para. Mas vantagem dessa prova, Lewis Hamilton. Principalmente porque ele é o maior vencedor dessa prova, junto ao Michael Schumacher. Ele tem essa questão de estar brigando, de querer diferenciar aí, de criar uma distância para o Nico Rosberg, mas principalmente para se tornar o maior campeão da história do GP da Hungria, que já vai completar quase 30 anos. É um dos GPs mais longos, antigos, mais antigos da história da Fórmula 1. Em sequência, né? A gente vê que muitos voltam depois de um tempo, vão e voltam. A gente vê que o GP da Alemanha todo ano tem problema, todo ano muda de circuito. Então o GP da Hungria é bem tradicional e o Lewis Hamilton tem tudo aí para se tornar o maior vencedor de todos os tempos do GP da Hungria. E sempre basicamente no mesmo circuito, como você falou, né? Então a gente pode prever uma corrida tranquila então para a Ferrari, né? Já que a Williams vai dar, como a gente gosta de falar, vai dar ruim, né? A Williams não vai conseguir, já que a Williams não vai conseguir, a gente tá brincando, mas é porque o carro da Williams, ele é um dos melhores carros de reta que tem na temporada da Fórmula 1. Esse carro da Williams é muito rápido em reta. Em compensação, ele tem grandes problemas na velocidades de curva. A Ferrari já é um carro um pouquinho mais equilibrado, por isso que ela vai, na minha opinião, ela vai ter um pouquinho mais de vantagem. Sim, e também porque essa prova exige muita pressão aerodinâmica, né? E a Williams, a gente vê que no GP de Silverstone, começou a chover, ela perdeu pressão aerodinâmica e virou uma bagunça, né? Tudo ali. Mas, Leandro, tem o fato do Sebastian Vettel nunca ter vencido. Exatamente. No GP da Hungria também, isso contribui. Mas o legal é que a Ferrari, né, todas as provas que se utilizaram dos compostos médios e duros, a Ferrari foi melhor. Então eu acho que ela pode levar uma vantagem sim, em relação ao Williams, mas a gente sabe que quem vai sobrar, como sempre, é a Mercedes, né? Que ela é o carro equilibrado, o carro... talvez o freio incomode um pouco, que é o único problema da temporada. Mas é um circuito tão difícil para as outras equipes que é difícil você imaginar que a Mercedes, com o Nico Rosberg, com o Lewis Hamilton, terá problemas. Então é difícil a gente pensar que não mais uma vez acontecerá que a tão famosa dobradinha da Mercedes, né? E o hino alemão provavelmente será tocado ao término da prova mais uma vez. Sim, e o legal é que toda vez que o Hamilton foi pole position nessa prova, ele foi vencedor. Então, espera-se muito, que é muito difícil ter ultrapassagem. Nessas provas só tem um ponto de ultrapassagem. Exatamente. Pista, né? Se não acontecer algo assim extraordinário, uma batida, um acidente, que o safety car entra na pista e tira a vantagem dos pilotos,
é muito difícil passar. É uma prova muito parecida também com o Mônaco, que a gente sabe que só acontece uma situação diferente se tiver algum erro. Talvez seja mais parecida com relação ao Mônaco, mas tem uma diferença gritante que é a largura da pista. Exatamente. A pista é bem larga, é muito larga. Perto de Mônaco, né? Apesar de ser uma das mais estreitas do campeonato e uma das mais lentas, assim como o Mônaco. Exatamente, mas comparar com o Mônaco nesse sentido, não dá pra fazer, né? E durante a semana tivemos também o enterro, né, do Jules Bianchi, o piloto francês que morreu após o acidente ano passado no Grande Prêmio do Japão em Suzuka. Ele já estava em estado vegetativo, ficou 7, 8 meses... 9 meses. 9 meses, né, na situação em que estava na cidade de Nice, né, no hospital de Nice, na França. E infelizmente ele veio a falecer, sendo o primeiro piloto da Fórmula 1 que morreu em prova após 20 anos, mais de 20 anos, né? Leandro, eu acho que todo mundo ficou um pouco assustado, principalmente os pilotos dessa nova geração, porque eles não conviveram com isso, né? Até o final dos anos 90, a gente via muitos acidentes. A gente não viu um acidente grave desde o último, que foi o do Felipe Massa, que graças a Deus recuperou, voltou a correr. Um acidente grave igual aquele do Kubica em Canadá também, que foi muito grave. Então, assim, isso acho que assustou muito. E é triste isso acontecer na Fórmula 1, mas é importante para reacender a discussão da segurança, né, Leandro? A gente sabe que isso nunca pode deixar de sair da pauta da FIA e parece que ficou um pouco esquecida nos últimos 20 anos. A gente sabe que a tecnologia hoje é impressionante, os carros praticamente desmontam para não ferir os pilotos, mas no caso do Bianchi, ali a gente viu que foi praticamente um erro de logística ali. A FIA depois fez os seus estudos e diz que foi um erro do piloto, que não viu que era para reduzir a velocidade, que não estava com pneus de chuva, que era um outro problema. Pois mas na hora de bater, bate, como é que Só faz que na também? verdade aquele guindaste não poderia estar ali, né? É o que todo mundo disse. Para deixar aquele guindaste ali, o safety car tinha que ter entrado na pista, o que não aconteceu. Exatamente. Né? E, logicamente, teria diminuído a velocidade do Bianchi naquele momento. Que foi questão de segundos também, né, Leandro? A gente é muito triste, a gente espera que uma situação dessa sirva de exemplo para que não voltem a acontecer outros acidentes graves na Fórmula 1, é inadmissível hoje isso acontecer. Foi uma fatalidade, eu acho que também procurar culpados numa situação dessa é um pouco difícil. Acho que ninguém vai ser punido com relação a a não ser os comissários lá da prova japonesa, já que a gente não sabe também o que vai acontecer com eles, mas dificilmente eu acho que acontecerá alguma coisa em relação à FIA ou às equipes que ali estavam, né? E a gente sabe, assim, que provavelmente, acho que é em Suzuka, né, o GP do Japão, a gente espera que seja analisada a segurança do circuito. A gente sabe que no Japão chove muito nessa época do ano, então risco de acidente ali é altíssimo. E que não volte a acontecer não somente ali, em outros circuitos também da Fórmula 1. Aconteceu uma situação semelhante naquele GP do Brasil louco que aconteceu em 2006 ou 2007, em que eu não lembro exatamente o ano, foi 2006 ou 2007, em que o Alonso quase perdeu literalmente a cabeça num acidente que ele teve. Sim. E o guindaste estava ali parado do lado dele. Então esse tipo de coisa que é inaceitável, que você não pode aceitar. No caso do Jules Bianchi, a família ficou comovida, o Felipe Massa ficou muito comovido. Os pilotos, né? O Pastor Maldonado e o Jean Verne também ficaram muito tristes, a gente vê que eram próximos, né? Então acho que é o primeiro trauma deles com a Fórmula 1. Nos anos 70, a média de mortes por ano era 3, né? Então, assim, mudou muito nesses 40 anos, mas a gente espera que não volte a acontecer, né, Leandro? Isso que a gente espera. Que para a família do Bianchi, né, o consolo que fica, 9 meses também internado em coma é muito tempo, né? É muito sofrimento para a família. É muito difícil. A gente vai passar agora a tabela de classificação do Mundial de Fórmula 1, temporada 2015. O Lewis Hamilton tem 194 pontos, seguido do Nico Rosberg tem 177, o Sebastian Vettel tem 135, Valtteri Bottas tem 77, o Kimi Raikkonen tem 76 e na sexta posição temos o Felipe Massa com 74 pontos. Os pilotos que não pontuaram ainda são os carros da Manor, né, claro, e o Kevin Magnussen da McLaren, que também era o piloto reserva da McLaren, né? Isso. Mas a lanterninha está com o Jenson Button e Fernando Alonso. O Button tem 4 e o Alonso tem 1. Só
Eu me recordei de uma situação, Leandro, que o Luca de Montezemolo, que era o presidente da Ferrari, disse que o Bianchi era o piloto que estava sendo preparado para assumir o posto do Kimi Raikkonen, né? O Raikkonen tem contrato até o final do ano, não vai ser renovado, provavelmente. É muito difícil o Raikkonen continuar na Fórmula 1 ano que vem. Então a Ferrari já estudava colocar o Rullius como titular. E agora aí essa posição ficou com o Valtteri Bottas, né? Que é o mais especulado aí para assumir esse posto. Mas vai que o carro da Williams também... A gente não pode afirmar nada, né? Acidentes são normais na Fórmula 1, a gente sabe, mas não devem ser fatais. Isso aqui é a diferença. A gente teve o Fernando Alonso machucando feio no início do ano, né? E tendo vários problemas. Também, a gente já tem que até falar isso, até agora... Não se sabe de nada que aconteceu. A McLaren conseguiu esconder muito bem o que rolou, né? A gente sabe que não é intenção também sair punindo, né, essas pessoas. A gente espera só que não aconteça mais, né? Que a segurança seja reforçada. Exatamente. Então é isso, eu gostaria de agradecer, Débora, mais uma vez aqui comigo, muito obrigado. Eu que agradeço e eu vou de Lewis Hamilton. Pra variar, né? Pra variar. E eu não vou ser do contra não, dessa vez eu acho também que vai dar Lewis Hamilton na Hungria. Então é isso, internauta, gostaria de agradecer a sua atenção e até a próxima.